vou fazer a leitura aqui pela minha Bíblia, você pode acompanhar pelo telão se quiser. João 3, do 1 até o versículo 8, certo? Vamos ler todos esses versículos. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho, porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, porém não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém. Pode sentar, igreja. Primeiro vou explicar um pouquinho os versículos que antecedem o versículo chave desta noite. Peço a você que fique bem atento. Eu gostaria, por favor, se possível, que tirasse a trilha sonora. Por favor. Toma minha atenção. Amém? Eu acho que eu tenho déficit de atenção, só pode. Eu fico escutando a música e a minha voz ao mesmo tempo. Pronto, do mesmo jeito. Pronto, agora nós vamos falar de algo muito importante esta noite. Nós vamos falar sobre o mover do Espírito Santo entre nós. Mas antes, nós vamos falar um pouco sobre esse novo nascimento, sobre esse novo jeito de viver, guiado pelo Espírito Santo de Deus. E esse assunto é importante. A Bíblia diz que se não nascermos de novo, não podemos ver o reino de Deus. A religião não traz esse novo nascimento. A igreja não traz esse novo nascimento. Por mais que eu seja uma pessoa zelosa, caridosa, bondosa para com os outros, esse novo nascimento não vem de nós. A igreja não traz isso para mim, meu pastor não traz isso para mim, eu não trago esse novo nascimento para mim. A única e exclusiva pessoa que pode trazer esse novo nascimento é a pessoa bendita e maravilhosa do Espírito Santo. A obra dele na nossa vida é que vai trazer este novo nascimento. Importante ressaltar que aqui começa um diálogo entre Nicodemos e Jesus. Observe que Jesus não falou sobre o novo nascimento para o ladrão na cruz. Lembra que ele estava na cruz? Um ladrão se arrependeu e o outro não? Ele não falou deste novo nascimento para o ladrão que se arrependeu, que vivia de forma inconsequente. Ele não falou desse novo nascimento para a mulher do fluxo de sangue, que correu atrás dele porque precisava de um milagre. Ele não falou desse novo nascimento para Zaqueu, que apressou em conhecê-lo, mas que vivia uma riqueza de forma errada. Ele não tratou do novo nascimento para essas pessoas, mas ele vem tratar do novo nascimento para Nicodemos. Quem era Nicodemos? Nicodemos era como se fosse do alto escalão. Ele era, não falo financeiramente, ele era um homem que era religioso e zelava pela religião. Jesus trata desse assunto com este homem que é mestre em Israel, um membro do mais importante partido religioso da época. Nicodemos era um homem que guardava os mandamentos.
Nicodemos era um homem que zelava pela a doutrina que eles pregava e acreditava. Era um homem extremamente religioso. E ele chega para Jesus reconhecendo, lembra, ele é um fariseu, um homem que zela pelo que é ensinado na religião. E Jesus chega para esse homem e desmembra a religiosidade deste homem. É como se o Senhor despisse ele e dissesse: religioso, você acredita só em religião. Você não tem uma mudança de dentro para fora. Você não segue como deveria seguir. Não tem uma transformação em você do seu coração para fora. O que você vive é de aparência. Religioso era Nicodemos. E ele chega de uma forma impressionante, porque mesmo ele sendo religioso, e os fariseus da época lutavam contra Cristo, mas Nicodemos chega e diz assim, minha voz mudou. Ele chega no versículo 2 e diz: este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, mestre, bem seis que tu és mestre, vindo de Deus. Olha o que Nicodemos faz, ele reconhece que Cristo fazia os milagres, sim, pelo poder de Deus. Ele reconhece que o que Jesus fazia vinha do Senhor. Ele reconhece que Jesus era mestre, era doutor no que Jesus ensinava. Mesmo ele vindo com todos esses elogios e reconhecimento para o Senhor diz para ele: você é só um religioso. Trazendo isso para nós, igreja, muitos pegam esse versículo e diz que o novo nascimento retratado nessa passagem é para descrente. Mas veja que Jesus está falando com um religioso. Então essa passagem é para mim e para você. O Espírito Santo vai agir na sua vida, mas antes ele pede de cada um de nós um novo nascimento. E nós vamos, ao longo da palavra, esmiuçar que novo nascimento é esse. Será que eu realmente preciso? Ou a palavra que o Senhor colocou no coração da irmã está equivocada? Então, ele chega para Jesus reconhecendo este poder, e o Senhor vai e diz para ele, na verdade te digo no 3, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, ele chega para Nicodemos e diz: Nicodemos, o que é da carne, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Eu preciso que esta noite nós saiamos daqui com a consciência como eu estou me comportando, se na carne ou no Espírito. Porque se sou eu nascido do Espírito, eu compreendo as coisas do Espírito e eu vivo em Espírito. Ser cheio do Espírito Santo, já falamos o mês inteiro, não se trata somente de vir aqui na frente sapatear, é muita unção, é muita glória, mas se trata de viver o fruto do Espírito. Se trata de viver uma vida dedicada ao Espírito Santo de Deus e guiada pelo Espírito Santo de Deus. Quando Nicodemos vai para Jesus e reconhece que ele é mestre e que ele vem da parte do Senhor, a teologia de Nicodemos estava correta, o conhecimento de Nicodemos estava correto, como muitos de nós que decoramos versículos da Bíblia, como muitos de nós que sabemos cantar, sabemos orar, muitos de nós até sabemos pregar, mas é verdadeiramente vinda do Espírito. Estamos nós verdadeiramente no novo nascimento. E Jesus abre para ele e diz: epa, peraí, você precisa nascer de novo, Nicodemos. Você conhece a lei, você conhece a palavra, mas você precisa nascer de novo.
Primeiro ponto que eu quero abrir aqui com vocês, irmãs, nós vamos já entrar no tema do culto, que é o mover do Espírito entre nós. Mas o que eu quero abrir com você primeiro, nascer de novo. Nascer de novo. No grego, nascer de novo significa nascer do alto, nascer de Deus, nascer do Espírito. É isso que quer dizer no grego. Quem nasce de novo, quem nasce do alto, quem nasce de Deus, quem nasce do Espírito, precisa ter uma mudança de vida. E quando eu falo de mudança de vida, não é aquela que você diz, mas irmã, antes eu fumava e não fumo mais, antes eu bebia e não bebo mais, antes eu me prostituía, não faço mais isso. Mas eu estou falando de um nascer do Espírito, nascer do alto. Eu estou falando de um nascer de Deus, que somente a pessoa bendita, gloriosa, a pessoa extraordinária do Espírito Santo de Deus pode fazer na sua vida. Eu estou falando de um nascer de novo, aonde você pode ouvir a voz do Senhor e obedecer. Porque nascer de novo representa eu me arrepender de tudo que eu fiz de errado ou faço de errado e viver um novo de Deus na minha vida. Nascer de novo é eu colocar todas as minhas falhas, o meu pecado, a minha negligência, o meu erro aos pés do Senhor e me arrepender e não mais praticar. Esse é o nascer de novo. Esse é o viver com o Senhor. Segundo ponto, nascer de quê? Versículo 5. E Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer de quê? Da água e do Espírito. Número 5. Não pode entrar no reino de Deus. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Lembra que eu falei de arrependimento? Quando Jesus traz essa palavra para Nicodemos, ele faz referência ao que ele via João Batista fazer, que João Batista batizava com a água para arrependimento de pecados. Então, para que eu experimente o mover de Deus entre nós, nós precisamos de um arrependimento genuíno. De que, irmã? Disso que o Espírito Santo fala ao teu coração e muitas das vezes nós negligenciamos. Isso que ele brada quando você vai fazer ou falar, seja uma palavra, seja uma atitude, seja um pensamento que não procede do Senhor, e ele diz: não fale, não faça, não seja. E você muitas das vezes se pega fazendo, falando ou sendo. E ele está dizendo, se você se arrepender verdadeiramente, nascer da água, se você buscar verdadeiramente o Senhor, se você estiver verdadeiramente aos pés do Senhor, buscando essa transformação, esse nascer do alto, você vai ver o mover do Espírito Santo no meio do teu povo. Você vai começar a experimentar milagres extraordinários da parte do Senhor. Lembre-se que o Espírito Santo ajuda, entre muitos atributos que é colocado a Ele: consolador, libertador, ajudador, intercessor. Ele é o teu amigo. Ele é alguém que, quando não tiver ninguém, Ele ainda está lá. Quando você chorar, é Ele que está te consolando. Quando você clamar, é Ele que está te ouvindo. O pastor, a pastora, a irmã de oração não está no teu quarto, mas Ele está enxugando as suas lágrimas e te ajudando a caminhar. É Ele. E muitas das vezes ele pede de nós só uma coisa: arrependa disso aí que você falou. Arrependa disso que você fez. Irmã, mas é algo tão bobo, tão pequeno.
Mas para ver o mover do Espírito Santo na sua vida, é necessário um arrependimento. Ser batizado, nascer da água que nos leva ao arrependimento. Se você quer ver o Senhor agindo na sua vida, e eu sei que você quer, é necessário começarmos a ouvir a voz do Espírito Santo, que fala ao nosso coração. Sejam unidos, sejam perdoadores. Lembra do fruto do Espírito? Tenha paciência. Nós queremos ser cheios do Espírito Santo e só pensamos que ser cheio é sapatear. Para quem sapateia, boa sorte nos teus pés. Mas não é só isso. Eu preciso ouvir e obedecer à voz do Senhor. Eu preciso deixar que o fruto que é produzido por Ele comece a governar a minha vida. Eu preciso que eu seja unido uns com os outros, que eu seja perdoador, que eu tenha domínio sobre as minhas emoções e atitudes. Eu preciso, para mim ser cheio do Espírito Santo, eu preciso estar alinhado com a palavra de Deus. E a palavra de Deus, que é verdadeira e que transforma, liberta e que cura. Essa palavra, ela está sendo pregada o mês inteiro. Está sendo ensinado que o Espírito Santo te ajuda nas tuas fraquezas. Então, se você tem uma fraqueza e não consegue se livrar dela, vá buscar ajuda aos pés do Espírito Santo de Deus. Peça, bata, insista, que o Senhor vai transformar esse quadro em nome de Jesus. Em Atos 1:14 vai falar que a igreja crescia, está ali, todos estes perseveraram unânimes em oração e súplica. Ou seja, a igreja estava unida. Para ver o mover do Espírito Santo, precisamos orar junto, estar junto, ter comunhão. Precisamos viver unidos uns com os outros para que esse mover aconteça. Nesse dia, a igreja crescia e crescia e o Senhor acrescentava cada vez mais membros para o reino. Então você quer ver o mover do Espírito Santo na igreja, entre nós, tá bom. Você quer ver o Espírito Santo dentro do teu lar, agindo, trazendo paz, transformação, libertação, cura. Você quer ver, pois se você quer ver, é necessário você caminhar alinhado com o Espírito Santo de Deus. É necessário, eu vou trazer bem mastigadinho para você entender. Mas quando eu reconheço que sou falho, que preciso do Senhor, quando eu reconheço que errei ou que não estou pensando o que deveria, não está agradando ao Senhor os meus pensamentos, quando eu volto para o Espírito Santo em oração, eu digo: Senhor, me ajuda nas minhas fraquezas. Não se engane, Ele ajuda. Você sabia que para você estar sentado aqui hoje é obra do Espírito Santo? Esse glória que você deu é obra do Espírito Santo. A Bíblia diz que até para dizer que Deus é bom, vem do Espírito. Tudo o que você faz para o reino de Deus é obra do Espírito Santo. O que nós queremos trazer para você essa noite é que você entenda que depois que você se converteu ao Senhor, você não pode dar um passo sem Ele. E se você quiser fugir, mas Ele tiver um plano grande através da sua vida, Ele não vai permitir. Versículo 8, que é o versículo do tema: o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, porém não sabe de onde vem, nem para onde vai. O Senhor faz algo extraordinário aqui. Jesus usa a figura do vento para simbolizar a pessoa do Espírito Santo. Ele diz que o Espírito sopra para onde quer, do jeito que quer. Nós não entendemos a forma que o Senhor trabalha na nossa vida. Ou você entende? Quantas das vezes você já não se encontrou em uma situação que parece que virou a tua vida pelo avesso? E você disse: agora eu vou perecer.
Quantas lutas você já não enfrentou que você olhou para dentro de si e disse: eu não estou entendendo nada do que o Senhor está permitindo na minha vida? Quantas vezes você já não conversou com o Senhor em oração e disse: Senhor, me ajuda a entender a tua vontade? É desse vento que Jesus está falando. É desse vento que estava lá em Jeremias 37, do 9 ao 10. É o vento do vale de ossos secos, aonde veio a palavra do Senhor a Jeremias, e ele disse, a Ezequiel, e ele disse: sopra, vento do Espírito. E quando esse vento sopra naquele vale de ossos secos, o vale que era só morte, só havia osso e só havia morte, este vale se transforma em um grande exército de Deus. Quando o vento do Espírito sopra sobre a sua vida, tudo será transformado. Quando o vento do Espírito entrar na sua casa, no seu lar, pode você até não entender o que está acontecendo, mas deixa o Espírito Santo trabalhar, porque o mover está acontecendo, grandes coisas estão saindo do lugar. Você vai achar tudo muito estranho, mas é o Senhor trabalhando em teu favor. Então, quando isso acontecer, você vai dizer: sopra vento do Espírito Santo, e o que era morte se torna vida. Porque foi assim em Ezequiel 37. Era morte, era perdição. E quando você achar que não está entendendo nada, que Deus não quer abençoar a sua vida, fazer o melhor por você, quando você chegar num ponto de fé tão esmiuçada, tão dolorida, aonde a sua alma, você começa a dizer: Deus está me castigando porque Ele quer o pior para mim, ou porque Ele não tem pena de mim. Quando você chegar nesse ponto, eu te apresento Jeremias 29:11. Nesse versículo você vai entender. Porque eu bem sei, Ele é quem sabe. Mesmo que você não esteja entendendo, Ele está entendendo. Mesmo que você não esteja à vontade, Ele está com tudo sob controle. Eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de mal, de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Ele sabe exatamente o que você precisa. Ele sabe exatamente como trabalhar na tua vida. Ele sabe exatamente aonde é que está doendo, o que está causando essa falta de paz, esse desespero. Ele sabe exatamente aonde está a ferida. Ferida é essa que a direção da igreja não vê, a irmã não vê, o marido não vê, ou a esposa não vê, mas o Senhor vê. E quando Ele vê isso na sua vida, Ele quer te curar, te transformar, te libertar, fazer de você uma nova criatura através desse novo nascimento. Porque o novo nascimento, como eu expliquei, é do alto para você. É Deus dizendo que tem coisa melhor para a sua vida. O vento sopra. É o versículo 8 que diz: o vento sopra aonde Ele quer. Ele faz como Ele quer. Quando Ele usa o termo vento, Jesus usa a palavra vento, dando assim mais uma orientação sobre a pessoa do Espírito Santo. Quando Ele faz isso, Ele está dizendo que Ele é forte, que Ele é quem decide, que Ele é quem sabe para onde vai e de onde vem. Você precisa confiar no Espírito Santo de Deus. Você precisa entender que Ele tem o melhor para a sua vida. Você precisa entender que o Senhor quer fazer de você
algo grande nesta terra. Ele quer te abençoar de uma forma extraordinária, mas para isso você precisa confiar no trabalhar do Senhor. O vento soprou na sua vida e eu posso provar. Se você não estivesse aqui, aonde você estaria? De onde foi que o Espírito Santo de Deus te tirou? Pense um pouquinho. De onde ele te tirou? O que você estaria fazendo se não fosse o Senhor que te tirou do lamaçal do pecado, que te chamou dentre os mais excelentes, como está lá em Josué 1:9, te tirou dos mais excelentes e te disse: tu és meu, tu és do Senhor. O Espírito Santo te escolheu, o Espírito Santo te nomeou como servos e servas de Deus. O Espírito Santo trouxe você aqui esta noite para dizer que você é precioso, preciosa para Ele, para dizer que esse novo nascimento veio sobre a sua vida. Portanto, experimente o agir de Deus na sua vida. Experimente, viva o melhor de Deus. O vento soprou na sua vida no dia que o Senhor te trouxe para Ele. Vou te dar exemplo de um jovem que o vento do Espírito soprou na vida dele e trouxe uma transformação extraordinária. O jovem de Gadara. Aquele jovem vivia cheio de demônios, aquele jovem vivia nos sepulcros, aquele jovem não tinha respeito por ninguém, mas o Senhor soprou sobre a vida daquele jovem, trazendo ele para perto de Cristo, trazendo ele para uma libertação genuína, e agora aquele homem estava transformado, liberto e servindo ao Senhor. Veja o que o vento do Espírito faz na vida de um homem. E esse mesmo mover o Senhor quer fazer na sua vida. Quem é o parente que você ora, que você clama? Por quem é que você tem se posto de joelho? O Senhor quer agir na vida dele ou dela. Outro exemplo, na vida de Saulo de Tarso. Aquele homem que perseguia a igreja, que matava o povo, que era totalmente contra o evangelho, mas quando o Espírito Santo chega na vida daquele homem, quando o Senhor sopra na vida daquele homem, agora ele é um defensor do evangelho, ele serve a Jesus, ele defende Jesus e ele luta pela causa do Senhor. Veja que quando o Senhor resolve escolher, trazer alguém para perto de si, para transformar, para trazer um novo, Ele escolhe, não tem quem possa fugir do agir do Senhor. Você não pode se esconder. A obra que o Senhor quer fazer através da sua vida, ela será feita. Não fuja, não adianta lutar, não adianta espernear. O Senhor está dizendo para você que Ele te trouxe para a sua maravilhosa luz, para fazer de você um grande homem, uma grande mulher na presença dEle. E Ele vai encher, e Ele vai abastecer, e Ele vai transformar, e Ele vai libertar. Ele vai fazer o que for preciso para que você faça exatamente a vontade dEle. Você quer ver o mover do Espírito Santo no meio da igreja? Não começa só por só por mim que estou aqui em cima. A unção está sobre mim, que está sobre a irmã Yolanda, que está sobre você, é sobre você. Cada um precisa buscar ao Senhor. O mover do Espírito Santo vai acontecer quando cada um começar a buscar ao Senhor. Quando você abrir o seu coração e entender que você foi chamado para algo maior. O Senhor quer agir através da sua vida. Quer trazer a muitos. Quer libertar a muitos, quer fazer o mover do Espírito Santo no meio da igreja, quer. Ele só está dizendo, cadê você? Aonde você está? Ou será que nós estamos fazendo como Adão que se escondeu da presença do Senhor? Em nome de Cristo Jesus. O vento do Espírito está soprando sobre o seu coração esta noite. Não endureça o coração ao ouvires a voz do Senhor.
O vento do Espírito também soprou na vida do ladrão lá na cruz. De um lado não se arrependeu e do outro se arrependeu e reconheceu que Jesus era um homem inocente pagando pelo pecador. Naquela mesma hora ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E Jesus disse o quê? Ainda hoje estarás comigo. Ainda hoje estarás comigo. E por falar em alguém que morreu na cruz por você, ele disse: eu vou para o Pai, mas vou enviar o Consolador. Ninguém vai ficar órfão, ninguém vai lutar sozinho, ninguém vai pelejar sozinho. Vocês vão ficar aí, mas eu vou deixar alguém para cuidar de você. E quem é este alguém, igreja? Fraquíssimo. Quem é este alguém, igreja? O Espírito Santo. Que tratamos ele de forma tão frívola, de forma tão fria. Ele está avivado esses dias em nosso coração porque é um mês falando dele. Mas antes, desde quando eu cheguei nesta igreja que eu escuto o pastor Isaías falar sobre um livro. Como é o nome do livro? Fala, meu povo. Bom dia, Espírito Santo. Quando eu me converti, foi o primeiro livro que eu li. O autor se chama Benihim. Para o começo de uma caminhada, amém. Depois você tem que melhorar, viu? É só para o começo da caminhada. Antes desse mês que falava sobre o Espírito Santo, quantas vezes você acordou de manhã e disse: bom dia, meu Senhor. Bom dia, Espírito Santo. Quantas? Não responda. Quantas vezes antes desse mês, você antes de abrir a Bíblia, você fechou os olhos e disse: Espírito Santo, a tua palavra diz que tu iria trazer à nossa memória tudo que Jesus falou. Fala comigo através da tua palavra. Quantas vezes? O nosso problema, igreja, é que nós não queremos parar para ouvir aquele que tem tudo a nos dizer. O mover do Espírito no meio da igreja vai vir, porque é promessa que nos últimos dias Ele derramaria o seu Espírito sobre a igreja. Eu só preciso saber se nós estamos buscando esse mover verdadeiramente, porque o derramado Espírito Santo já está acontecendo, já estamos nos últimos dias. Não perca tempo, busque a pessoa bendita do Espírito Santo, que quer transformar a sua vida, que quer mudar a sua maneira de viver, que quer fazer de você um novo homem, uma nova mulher, nascido de novo, só que dessa vez do alto. Nicodemos vivia uma religião. Eu te pergunto, será que estamos vivendo só uma religião? Porque se estamos vivendo só a religião, o mover do Espírito não vai acontecer. Precisamos mergulhar mais fundo, cavar mais fundo, espiritualmente. Busca mais, ora mais, jejua mais, clama mais, pedir mais, ter mais intimidade com o Espírito Santo de Deus, pois é Ele quem governa a igreja. Não é o pastor, não é a irmã, é o Espírito Santo de Deus que governa. Como que eu acho que eu posso ser crente avivado se eu não ouço a voz do Espírito Santo? Se eu não busco o Senhor? Como, irmã, farei isso? Como vou buscar? Como vou crescer? Como vou estar junto, caminhando junto com o Senhor? Orando, lendo a Bíblia. Não tem outro caminho. Eu poderia chegar aqui para você e dizer: é fácil.
Não precisa ler a Bíblia nem orar, basta ir para a igreja, dar uns glória lá, pronto, tu está cheio do Espírito Santo. Não funciona dessa forma. O Senhor não quer que eu trate Ele como se Ele fosse um acendedor de luz. Vou lá, toco, acendi, estou cheio do Espírito Santo. Espera aí que eu estou cansado, vou lá e desligo. Entenda uma coisa, o mover do Espírito Santo vai acontecer na minha vida, na tua vida, no meio da igreja, quando nós nos colocarmos de joelho para buscar a presença bendita e gloriosa do Santo Espírito de Deus. Não é de qualquer jeito, eu sei que tu não estava esperando uma palavra como esta, mas infelizmente ou felizmente foi essa que ele trouxe essa noite. Ele está cobrando de mim, de você, intimidade. A tua amiga é íntima tua porque tu vai até ela e ela vem até você. Acontece o problema, a primeira coisa que tu faz é ligar para tua amiga ou para o teu amigo. O Senhor está cobrando de nós esse comportamento. Porque quem é o nosso melhor amigo em todas as horas é o Espírito Santo de Deus e ninguém vai mudar isso. Ninguém. E eu meditei sobre isso hoje. Todo mundo vai embora, só quem fica é Ele. Principalmente na adversidade. E meditando sobre isso, eu me lembrei que aos 2 anos de idade, minha mãe foi embora. Quem ficou? O Senhor. Fui abandonada pela segunda vez aos 7. Quem foi que ficou? O Senhor. Depois abandonada de novo aos 12. Quem foi que ficou? O Senhor. Estou aqui hoje por quê? Porque o Senhor ficou. Você está aqui hoje porque o Senhor ficou. Quando o marido não te dá atenção ou a esposa não fica na dor contigo. Quando os amigos vão embora, quando a liderança está tão cheia de coisas e não consegue alcançar o teu problema, quem é que fica? É o Espírito Santo de Deus. Quem te ajuda nas tuas fraquezas é o Espírito Santo de Deus. Quando você se ajoelha para orar e não sai uma só palavra porque está doendo demais, quem é que está lá? É o Espírito Santo de Deus. Mas, irmã, eu não sinto. Ele pode até estar, mas eu não estou sentindo. Mas Ele está. Porque Ele não nega a sua própria palavra. E lá em Mateus diz que Ele estaria conosco para sempre. Então, mesmo que você não esteja sentindo esse mover do Espírito Santo, continue buscando Ele, adorando Ele, porque quando Ele começar a soprar, quando Ele começar a mover, sua vida será transformada. O vale de ossos secos se tornará um grande exército trabalhando em teu favor. O que você tem colocado diante dele? O que você está pedindo a ele? Se for para a glória dele, vai acontecer. Não tenho nem dúvida. Se for glorificar o nome dele, vai dar tudo certo, em nome de Jesus. A minha pergunta é: o que você tem colocado diante do Senhor? Este vento representa o Espírito Santo de Deus. Em Atos 2, do 2 ao 4, também vai falar desse vento. E de repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Nós sabemos desse trecho do que está falando. Havia uma promessa: fique em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Que poder é este? É este vento do Espírito Santo que viria sobre os discípulos do Senhor, preparando eles, dizendo: agora vai fazer a obra do Senhor. Quando este vento soprou sobre aquela casa, quem não era capaz se tornou
capacitado. Quem era fraco se tornou forte. Quem não tinha autoridade, agora tinha autoridade. Quem não tinha poder nenhum, agora estava revestido de poder, ousadia e intrepidez na presença do Senhor. Veja que o vento do Espírito daquele dia, o dia de Pentecoste, ainda está aqui hoje e trabalha em seu favor. E se você já adora e já serve a este Deus, se você conhece esse vento, você está cheio de poder, de autoridade, você está cheio de ousadia na presença do Senhor. E muitos estão pregando por aí, e eu abro a exceção, e dizendo que não precisa buscar o revestimento de língua, o batismo em línguas. É mentira. Você precisa buscar esse poder. Os discípulos do Senhor já conheciam a palavra, sim ou não? Sim, Jesus caminhava com ele, antes do dia de Pentecoste. Os discípulos já caminhavam com o Senhor, já conheciam a palavra, mas o Senhor disse, ninguém vai a campo, ninguém vai sair evangelizando, até que a promessa se cumpra. Até que do alto sejais revestido de poder e glória. Precisava haver o batismo com o Espírito Santo. Então eu te pergunto, você não precisa levantar a mão. Você é batizado com o Espírito Santo? Você já buscou isso para a sua vida? Esse revestimento extra de poder, de glória, de ousadia. Você já buscou isso para você? Ou será que achamos que isso era só para eles, não serve para nós? Não faça isso. Busque, peça. Comece a querer ver esse mover do Espírito Santo, a começar em você, de dentro para fora. Se revista desse poder, dessa autoridade, pois o Senhor quer fazer coisas grandes através de você, mas enquanto você ficar preso, enquanto você não quiser buscar, seja lá por qual for o motivo, ou preguiça, ou falta de conhecimento, ou porque está procrastinando mesmo, não faça isso. Comece a buscar o revestimento de poder que vem do alto para a sua vida. Para que você consiga vencer os dias maus, igreja. Ou você está tudo bem, ou por um acaso não tem problema nenhum na sua vida, está tudo mar de rosas, não precisa desse poder extra para vencer as batalhas. É assim que você está vivendo? Então você está no lugar errado. Aqui é um hospital. Aqui é para doentes. Pessoas que precisam de cura, libertação, transformação, medicamentos espirituais. O Senhor está dizendo que você precisa se fortalecer mais. Você precisa buscar mais. A partir deste momento, de Atos 2, o Espírito Santo começa a mover no meio da igreja, dando a eles poder, autoridade, dando a eles um fortalecimento a mais, para que eles pudessem vencer as adversidades da vida. Qual o resultado do mover do Espírito? Já que o tema é o mover do Espírito entre nós. Qual é o resultado desse mover? E eu peço aos irmãos que me ajudem aí nos versículos. Vou pedir alguns, viu? Atos 12, 5 e 7. Quando eu começo a buscar este Espírito Santo maravilhoso, eu começo a orar mais. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. 7. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo, levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. Veja que enquanto a igreja ora,
Enquanto eu busco a presença do Espírito Santo, enquanto você está clamando a Deus, cadeias dentro da tua família são quebradas, agrilhões dentro da tua casa são desfeitos. Enquanto você está orando e buscando mais da presença do Espírito Santo, o Senhor está libertando, o Senhor está curando, o Senhor está transformando. Está acontecendo um mover do Espírito Santo no meio dos teus. É isso que ele faz. O resultado do mover. Atos 2:17, por favor. Quando eu começo a buscar o Espírito Santo. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas farão o quê? Profetizarão. Igreja, vocês estão aqui? Amém? Os vossos jovens terão visões e os velhos sonharão sonhos. Quando você começar a buscar mais dessa presença gloriosa do Espírito Santo para a sua vida, é isso que vai acontecer. Visões no meio da igreja. Vão profetizar e vai acontecer. Olha que coisa extraordinária que o Senhor está dizendo para nós esta noite. Quantas das vezes você já orou por algo e esse algo não aconteceu? Está faltando buscar mais de Deus. Para quando você só profetizar, e aquilo que você profetizar for para a glória do Senhor, vai acontecer, porque você agora caminha com o Espírito Santo de Deus. Agora vai dar certo, porque você já não o trata mais como se ele fosse Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Esquecido lá embaixo, como se ele não tivesse valor algum ou pouco valor. Não minta para nós que estamos aqui. Antes desse mês que começou a ser trabalhado, será que não era assim que você via a terceira pessoa da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito? Porque não é assim que funciona. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, os três têm o mesmo valor, já que o Espírito Santo de Deus é o Espírito de Deus agindo no meio da igreja. Em nome de Cristo Jesus. Você quer ver a sua vida ser transformada? Pois comece a ler Bíblia, e quando você lê a Bíblia, você vai descobrir que a Trindade são três, porém distintos um do outro. Cada um tem uma função na sua vida. E a que você mais esquece é a função do Espírito Santo, que age dentro da igreja. Dentro da igreja, não é igreja, é igreja. É dentro de você. Ele quer trabalhar dentro de você. Lembra que o nascer de novo, no grego, é do alto, nascer do alto. Em nome de Cristo Jesus. Ele quer operar, Ele quer fazer milagre aqui neste altar. O que está faltando? O poder de Deus? Não! O que está faltando somos nós, igreja do Senhor. Buscar, adorar, obedecer à voz do Espírito Santo de Deus. Porque tem poder para ser derramado, tem, porque é uma fonte inesgotável. O problema está em mim e em você. Em nome de Cristo Jesus, acorde para a vida, acorde para Ele. Não é o mundo que Ele vai usar, é você. Porque o que é nascido da carne é carne, não compreende o que é do Espírito. É você que vai trazer esse mover. Todas as vezes que você se dobrar a Ele, Ele vai usar você para este mover. Eu suplico a você em nome de Jesus. Não trate Ele como se Ele fosse alguém esquecido. Porque é Ele quem te ajuda nas tuas fraquezas. É Ele quem está do teu lado em todos os momentos. É Ele quem te ensina como servir ao Senhor. Ele
é o teu ajudador. Em nome de Jesus, não entristeçais o meu querido Espírito Santo. João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, isso é Jesus dizendo, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo, Jesus está dizendo que vai enviar, esse versículo tu conhece demais, né? Vai enviar o outro, porque ele já era o Consolador, mas ele vai enviar o outro, o Espírito Santo. Para quê? Para quê? Só para mim cantar uns louvores? Falando dele? Para quê? Só para mim ter alguém na Bíblia, quando eu for pregar e dizer que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo? Não. Entenda que o Espírito Santo vai trazer à tua memória tudo que Jesus falou ao teu respeito. Tudo que você lê. Você compreende? Se você lê a Bíblia e de repente você está no trânsito e a tua vontade, no estresse, é derrubar tudo. Mas o Espírito Santo de Deus vai trazer à tua memória o fruto do Espírito chamado mansidão. Mas espera aí, eu não leio a Bíblia. Ele vai trazer o que à minha memória? Hein, Isabela? O que ele vai trazer à minha memória se eu não li? Se eu não conheço a Bíblia? Eu preciso ler a Bíblia. Irmãos, em nome de Jesus, eu poderia dizer que eu vou estalar o dedo agora e vai descer um poder aqui que vai ser o mover do Espírito Santo. Eu não tenho esse poder. Você quer ver o mover do Espírito Santo no meio da igreja? Busque o poder de Deus. Busque do alto esse mover. Caso contrário, não tem como. Como é que ele vai trazer à tua memória versículos da Bíblia se você não costuma ler? É a minha pergunta para você. Romanos, já vou encerrar, tá bom? Vou encerrar. Romanos 8, 26, por favor. Aí depois só vai ter mais um, tá bom, Mídia? Romanos 8, 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas... Tá fraco mesmo? Foi bem fraco agora. Ele ajuda nas nossas... Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando você não sabe nem orar, não sabe o que fazer, como eu disse, sabe aquele dia que o problema pegou você e rasgou por dentro, e você está se sentindo só o bagaço, você está se sentindo só o restinho. É nessa hora que ele intercede por você com gemidos inexprimíveis. É nessa hora que ele vai até Deus intercedendo pela sua vida. Em nome de Jesus, não deem as costas ao Espírito Santo de Deus a partir desses anúncios aqui de palavra. Em nome de Jesus, ouça a voz do Espírito Santo. Ouça e obedeça, porque só ouvir e não obedecer não serve. João 16 e 13 para encerrarmos. João 16 e 13, aí. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele vai falar o que ele ouviu lá no passado. E ele vai anunciar o que está por vir. Você entendeu o peso? Tudo que está por vir. Você que é uma igreja que ora, que busca ao Senhor, uma igreja que tem comunhão, uma igreja que está aos pés de Cristo.
Você não vai passar por luta sem antes ser avisada ou avisado pelo Espírito Santo de Deus. Porque Ele é o teu ajudador. Ele é o teu Senhor. Ele é alguém que quer intimidade com você. Para quando a luta vier, Ele dizer: espera aí, filho querido, filha querida, aguarde mais um instante, eu vou te dizer a hora de você agir. Quando a luta vier, Ele vai dizer: olha, está vindo uma onda gigante aí, está vindo um movimento aí, espera, porque eu vou te dar o livramento. Ele vai te guardar em todos os momentos. Ele vai te abençoar e suprir as suas necessidades em todos os momentos. Ele só está dizendo que se você se juntar a Ele, achegai-vos a Ele e Ele se achegará a você. Em nome de Cristo Jesus. Há muito de Deus a ser derramado sobre esta igreja, sobre a sua vida. O mover de Deus no meio da tua família primeiramente e depois dentro deste lugar vai acontecer. Mas para isso, fique firmado na rocha que é Jesus. E ouça a voz do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Palavra